Para a gente, a omnicanalidade é integrar a jornada, seja na perspectiva interna, seja na perspectiva externa. Ela nasceu na Pets de uma dor inicial que era como fazer o canal digital ser rentável. A gente teve que, de fato, reconstruir a empresa. Oferecer uma boa experiência ao cliente não é mais um diferencial, é uma necessidade. E quando o assunto é integrar canais e ter uma experiência omnichannel de verdade, poucas empresas no Brasil são tão consistentes quanto a Pets. No episódio de hoje, vamos conversar com Marcelo Maia, VP Digital Marketing IT and Supply Chain da Pets, sobre como a marca vem construindo uma experiência omnichannel verdadeiramente integrada, conectando lojas físicas e e-commerce, dados e serviços para surpreender o cliente em cada ponto de contato. Então, se você quer entender na prática como a Pets tem encantado clientes, esse episódio aqui é para você. Fica com a gente até o final e não esquece de curtir, compartilhar e comentar o Raise the Bar. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o podcast que sobe a sua régua quando o assunto são cases, tendências e boas práticas em vendas e marketing. Se você quiser conhecer a maior biblioteca de cases de vendas e marketing de grandes empresas, se inscreve no nosso canal no YouTube, procura lá Raise the Bar Podcast, se inscreve, já ativa o sininho para receber as notificações quando saírem os novos episódios. Ou se você quiser nos encontrar também no Instagram, vai lá, @RaiseTheBarPodcast_, ou também nas principais plataformas de podcast, de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, a gente está em todas elas, tá? Esse programa ele é um oferecimento da For Sales, a maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se você ou a sua empresa estão precisando contratar esses profissionais, acessa também www.forsales.com.br e conheça mais sobre a nossa metodologia exclusiva. Feita as devidas apresentações, Edu, como é que você está? Animado para esse bate-papo? Animadíssimo, Maurício. Obrigado mais uma vez pelo convite. Ansioso para ouvir o Marcelo, né? Dando um spoiler aqui, utilizo também, conheço a Pets, tenho Pets em casa, então estou bastante curioso e ansioso para ouvir o Marcelo aí. Legal. Marcelo, seja muito bem-vindo. Prazer te receber no Raise the Bar. Opa, muito obrigado, Maurício, Edu, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa bater um papo super interessante aqui hoje. Muito legal. Marcelo, assim como o Edu, eu sou um heavy user da Pets, né? A gente estava aqui nos bastidores antes de começar o episódio, eu falei que comprei hoje no aplicativo, né? Saindo do estúdio, vou passar na loja para retirar. Mas na minha introdução eu falei que você é VP de Marketing, IT, Supply Chain. Então, para a gente começar a fazer um pano de fundo, explica para a gente um pouquinho o que está abaixo da tua responsabilidade aí na Pets, o que você é responsável por aí. Tá, joia. Bom, eu sou responsável hoje aqui por basicamente três grandes frentes, né, de atuação. Uma é a parte de tecnologia, então a gente está falando aqui de produtos digitais, a área de engenharia de produtos, dados, tudo que envolve tech na companhia de ponta a ponta, né? Também sou responsável pela área de supply chain e logística, então a parte de planejamento, demanda, estoque, distribuição, transporte, sem distribuição, etc. E também sou responsável pela frente de marketing, aqui numa visão bem ampla, né? Pontos de contato com o cliente, seja na loja, no e-commerce, UX, a parte de customer experience, atendimento, marca, a parte de comunicação, tudo que envolve marca, todos os pontos de contato estão também sob minha responsabilidade. Então, a visão aqui é como é que eu consigo integrar, né? Esse é o objetivo um pouco dessa cadeira multidisciplinar, é como é que eu consigo integrar essas três disciplinas, esses três pilares, né? Vamos chamar assim, num formato que a companhia ela funcione, né? De forma integrada, né? Então, essa é a minha grande missão hoje, é tentar trazer um ótimo global, os processos, né? E não aquela visão local dentro de cada área, Uhum. e abrir espaço para o time, então, e construir em torno disso. Muito legal, né? Bacana? E uma posição atípica no mercado, né? E talvez a gente já começa a entender por que que o case é tão eficiente, por que que ele dá tão certo, né? Porque a gente tem desde o marketing ao supply chain,
a tecnologia que está por trás de tudo isso abaixo da mesma pessoa, do mesmo time, tendo um olhar central em todos esses temas, né? Bem interessante já esse ponto de partida aqui, né? Sem dúvida, pouco usual e talvez por isso que concatene tantas frentes, né, Marcelo? E aí eu queria pegar um gancho, né? Muito se fala em omnicanalidade, omnichannel, ficou muito em voga esse termo, sobretudo na pandemia, os canais digitais aceleraram muito, mas vocês são referência em omnicanalidade, né, no varejo. Queria entender, no teu ponto de vista, como é que vocês definem dentro da companhia, então, o conceito de omnichannel e, de forma geral, né, para que nossa audiência possa entender um pouquinho, de colocar essa bola no chão com quem está nos assistindo, Para né? pets, o que que é omnichannel, né? Exatamente. Sim. Bom, para a gente, assim, o Omnichannel, ele tem uma perspectiva externa e uma interna, né? A externa é para o consumidor, ele conseguir, né, navegar entre os diversos canais e serviços e soluções que a gente oferece de uma forma integrada, percebendo, né, uma única marca e a jornada sendo sem atrito, né? Então, como é que você cria essa experiência do consumidor e ele percebe isso de fato? E uma perspectiva mais interna, que é como que a empresa ela se organiza internamente para que isso seja possível, né? Então, você tem... e aí entra um pouco do que a gente acabou de falar da minha função, eu tenho uma função muito de integrar, né, todas essas disciplinas e fazer isso funcionar de forma harmônica para que para o cliente também funcione de forma harmônica, né, na percepção dele em relação ao que ele experimenta, né, quando ele tem o contato com a Pets. E aí a gente está falando de produto, serviço, canal e-commerce, canal físico, banhosa. Então a Pets acaba sendo uma solução que, diferente do mundo físico, que você tem várias soluções, né, para cada é mais segmentado, né? Você tem uma empresa de varejo, uma empresa de saúde, uma empresa, Uhum. né, de serviço de banho, de cabeleireiro, né? Por caso da pessoa né, que tem que ter esse serviço. E no caso da Pets, a gente tem tudo isso numa única empresa, né? A Pets é uma empresa de serviço veterinário, né, que é o hospital, o serviço de banho e tosa, que é um paralelo com o cabeleireiro, a distribuição de produto. Então, a gente acaba tendo o desafio de integrar tudo isso e o cliente perceber uma empresa única, né, quando ele se relaciona com todas essas soluções. Então, para a gente, a omnicanalidade é integrar a jornada, seja na perspectiva interna, seja na perspectiva externa. Uhum. E é engraçado porque assim, a maioria das empresas que acabam prosperando e indo bem na pauta da omnicanalidade, na maioria dos casos, né, não é uma regra, mas na maioria dos casos são empresas que são nativas digitais, né, que nasceram no digital. E a Pets não é uma empresa que nasceu no digital. Muita gente acha que a Pets nasceu no digital, mas a Pets nasceu como uma loja física, né? Se eu não me recordo, agora é na Grande São Paulo, em uma cidade na Grande São Paulo, se eu não estou equivocado, né? Isso. Então, a minha pergunta é, qual que foi o ponto de partida para tudo isso, né, Marcelo? Assim, qual foi o ponto de partida dessa transformação e o que vocês precisaram mudar para fazer essa integração físico-digital funcionar tão bem? Tecnologia, pessoas, cultura, enfim, da onde partiu isso e qual que foi a jornada que precisou ser executada para hoje funcionar tão bem? Tá. Bom, de fato, a Pets é uma empresa que nasceu primeiro no mundo físico, né? Quando eu entrei na Pets em 2013, a gente tinha uma estratégia de expandir o mundo físico, né? Era uma tese de consolidar o varejo pet no Brasil no mundo físico, e isso foi em 2013, tá? Então tem bastante tempo que eu estou aqui. E durante essa jornada começou então a ter o e-commerce, você já olhava para os Estados Unidos e via players de e-commerce já dentro do mundo pet dominando, né, de forma mais unicanal, né, o Uhum, canal online disputando muito com o canal físico. E a gente entendeu que precisava então entrar nesse mundo online, né, porque era uma tendência, né, você consegue enxergar um pouco como vai ser o futuro, né, olhando um pouco para o que está acontecendo às vezes em outros países, né, que estão uhum, um pouco à frente. E a gente entendia que precisava desenvolver o canal online, embora não era o centro da estratégia naquele momento, né? E aí, a omnicanalidade na Pets, né? Hoje, obviamente, que todo mundo já tem uma visão mais ampla de omnicanalidade, né? A geração de valor para o consumidor e tudo mais, ela nasceu na Pets de uma dor inicial, que era como fazer o canal digital ser rentável, né? A gente queria entrar no canal digital,
Só que a gente sabe que o produto que a gente vende, ração, um produto muito pesado, com frete muito caro para você entregar de um centro de distribuição. Uhum. Então a gente tem essa dor, ó, eu preciso entrar nesse canal, esse é o futuro, o cliente vai estar lá, ele vai comprar aqui, você olha para fora do Brasil, você já vê isso acontecendo, só que como é que eu faço isso sem, né, criar um canal que vai trazer a rentabilidade da companhia lá para baixo, né, no longo prazo, né? Então, a partir dessa dor, a gente começou a trabalhar a omnicanalidade para conseguir ter uma operação eficiente, quebrar esses trade-offs de velocidade, qualidade e custo. Então, como é que eu sou os três ao mesmo tempo? Bom, né? Como é que eu consigo entregar rápido? Como é que eu consigo ser eficiente em termos de custo? E como é que eu consigo ter qualidade, né, na percepção do consumidor? Para quebrar esse trade-off, a gente começou a olhar, pô, só tem um caminho, né? É usar as lojas, o nosso ativo loja, para que a gente funcione no canal digital como uma operação de custo variável, né? Ela não vai carregar nenhum custo fixo adicional, ela vai simplesmente se encaixar no que eu já tenho e vou começar a fazer. E aí foi o ponto de partida da Pets, né? Ela partiu de uma dor estratégica, vamos chamar assim, né? Você tinha um consumidor, a gente olhava para ele, sabia que ele iria para esse canal digital, e a gente sabia também que as empresas nativas digitais, no mundo pet, davam zero de resultado. Então, como é que eu faço esse movimento dando rentabilidade? E aí, como é que a gente começou, né? A gente começou pequeno, fazendo um pequeno projeto, isso foi em 2017, tá? A gente fez os primeiros passos nesse sentido. Então, a gente já tem uma longa jornada aí nesse caminho. Hoje, o Omnichannel, ele acaba, né, estando na boca do povo, mas em 2017 ainda era uma coisa mais... Já existia o termo, as pessoas falavam, mas era muito mais um conceito distante do que uma realidade. E a gente começou os primeiros trabalhos E o primeiro deles foi colocar produto, colocar o CD do e-commerce junto com o CD de loja física, né? Então a gente já passou a não ter dois CDs, né? Porque as empresas naquele momento separavam Verdade. até a presidência. Às vezes tinha um presidente de loja online e o presidente de loja física nos varejistas, né? Então a gente já uniu o CD, aí depois, pô, como é que eu uso a loja? Aí criou o Pickup Store, só que o primeiro Pickup Store era saindo do CD indo para a loja, para depois o cliente retirar. Então você tinha um tempo de 2 dias para chegar o produto. Agora, como é que eu uso o estoque de loja nesse processo? E por aí foi, né? E a gente foi evoluindo. E aí, com o tempo, passou, né, de ser uma estratégia voltada à logística, distribuição e eficiência, e naturalmente foi entrando no consumidor, no marketing, na experiência, na construção de valor, na marca integrada. Aí você começa a ir para uma agenda mais sofisticada, né? Que é uma agenda que é aquela que eu falei, tem a interna e tem a externa, né? Então a interna foi por onde tudo começou, né? Como é que eu ganho eficiência? E a gente começou então a entrar na agenda externa, que é criar valor mesmo para o consumidor, para ele perceber essas coisas integradas e de fato funcionando, né? E ter uma relação legal com a marca. E foi assim, né? E aí, a partir desse start, primeiro projeto, segundo projeto, a gente está há anos fazendo isso, há 8 anos, né, agora, e ainda com muita coisa para fazer. Né? Isso que é o mais legal. Assim, não é que a gente está no estado da arte da omnicanalidade, eu acho que a gente já fez muita coisa, mas a gente tem um roadmap gigante ainda de coisas para explorar ainda. Muito bom, muito bom. Cada loja vira um hub, então, né? Isso gera uma eficiência aí na tua operação, né, Marcelo? Que é muito legal. E imagino a colcha de retalho que vocês tiveram que costurar aí no backstage para poder tornar isso viável. E aí, exatamente isso, essa é a minha pergunta que eu queria entender com você. Como que vocês organizaram estruturaram esses dados, essas análises, para tornar lá na ponta para o consumidor final esse atendimento mais personalizado, enfim, né? Imagino que muitas pedras duras vocês devem ter quebrado, né, Marcelo? Eu acho que pelo que a gente entendeu, essa foi a segunda fase do projeto, né? Exatamente, Aí né? começa a vir uma fase onde tu usa o dado para gerar mais recorrência, para aumentar ticket médio, enfim, etc, né? Me parece que veio num segundo step, né, Marcelo? Essa pauta mais sofisticada que você trouxe, né? Como é que vocês foram tocando aí para quem está nos assistindo também, beber dessa fonte, entender um pouquinho? Bom, a primeira, só para finalizar ela já na segunda, a primeira, então, a gente criou muito a visão de cadastro unificado, né, para qualquer canal e solução que a gente faça. A gente criou um sisteminha de cadastro unificado e a visão única de estoque e produto. Então, isso ajudou até a operação logística orquestrada em todos os canais e tal, e o OMS. Então, foi muito uma agenda logística. Essa segunda, de gerar valor, né, entendendo o cliente, né, em todos os canais, quem gera mais valor, né, qual é o cliente que hoje está gerando mais valor para a companhia, como é que a gente organiza as análises de dados, né, para que a gente entenda o cliente, a jornada dele,
mas também que consiga fazer campanhas, relacionamento, né, olhando para o todo. Aí ela veio depois, na sequência, né? Primeiro, a gente já tinha toda uma estrutura de dados, mais para BI, etc., que era uma perspectiva muito mais financeira, de venda, de margem, né? A gente tinha um BI muito mais voltado ao financeiro, né? Então, acho que o primeiro ponto foi a gente começar a trazer uma infraestrutura mais moderna de data lake, que consolida todos os dados de cliente, tá? E a gente começou a ter uma visão, uma infraestrutura de dados, a gente passou a ter duas na empresa, essa mais tradicional, e a gente criou uma nova, que era uma infraestrutura para integrar dados de cliente, etc. No final, essa infraestrutura antiga migrou para a nova, hoje é tudo integrado. Então, o que foi acontecendo é que, naturalmente, para que a gente construísse essas jornadas mais sofisticadas, a gente teve que colocar uma visão única de cliente, né, do ponto de vista de dado. E aí, a gente comentou aqui que a Pets, de fato, é uma empresa que veio do mundo físico primeiro, né? Então, tinha os seus sistemas focados em canais. Então, para a gente foi um grande desafio, né? Diferente de estar começando uma empresa hoje, que você já entra com soluções, com uma visão estratégica de omnicanalidade, a gente não, a gente vinha de fato com legados, né, focados em canais, e a gente teve que ir desconstruindo legado a legado e construindo uma infraestrutura mais sofisticada e integrada, né? Então, para dar um exemplo aqui, até mais recente, tá, dentro dessa construção de valor na perspectiva do cliente, o programa de fidelidade da Pets, que era o Vale a Pena Ser Fiel até 2024, ele foi substituído pelo Clubes, que é um novo programa de fidelidade. E esse inicial, ele era um programa de fidelidade que funcionava só na loja física. Toda a orquestração sistêmica acontecia no sistema de PDV da loja, né, que era local, né, era uma coisa de loja. Hoje, a gente tem um sistema de fidelidade, que é o Clubes, que ele é omnicanal, funciona em todos os produtos e serviços, e você vai pontuando e usando em todo o ecossistema da Pets. Isso já é uma outra solução que a gente teve que evoluir no ponto de vista de tecnologia. Ou seja, a gente teve que, de fato, reconstruir a empresa, né? E continuamos fazendo, ainda tem, como eu disse, ainda tem coisa para a gente fazer. Mas essa jornada ela é muito longa, porque ela mexe na infraestrutura da companhia, né? Ela mexe em como a companhia de fato funciona, né? Nos seus bastidores, né? Como vocês mesmos colocaram, e tudo isso geralmente um trabalho de longo prazo. Agora, tem que ter uma visão muito clara, porque como é longo o processo, né, uma continuidade nessa visão por alguns anos e construindo essa visão mais integrada, eu acho que é o que faz bastante diferença aí, que é o que funcionou no nosso caso, né? São anos trabalhando com uma estratégia muito bem definida, muito bem divulgada e conversada. São muitas camadas, né, Marcelo, para poder conectar e amarrar. Então, essa visão de curto prazo, seguramente ela vai... tem que ter uma paciência para poder que as coisas caminhem, né, Maurício? Imagina, né? Marcelo, você falou que está aí desde 2013, né? Então você, enfim, acompanhou muito, muito esse processo, ajudou a construir, na verdade, né? Tiveram algumas empresas americanas, enfim, internacionais, que vocês olhavam e se espelhavam assim, poxa, aqui tem um modelo que a gente quer fazer algo parecido? Tiveram empresas nesse caminho que foram benchmark para vocês, assim, que tu poderia citar? De omnicanalidade, eu acho que até hoje, né, quando a gente olha para o mercado pet, a Pets acaba estando numa posição super privilegiada nesse sentido, tá? Eu olho para, talvez a Pets at Home, lá no Reino Unido, tenha já tenha, né, bem desenvolvido essa parte de integração mais profunda, mas eu acho que a gente se identificava com partes de cada empresa, né? Uma que trabalhava uma marca melhor, a outra que tinha os serviços e produtos e tentando, de alguma forma, integrar essas soluções. Então, a gente foi buscando algumas referências no mercado pet, mas eu acho que quando a gente olha para a Amazon acaba também sendo uma grande inspiração, não pela omnicanalidade, porque, né, ela não necessariamente é loja física, né? Mas a Amazon conseguiu criar dentro do Prime, por exemplo, toda essa integração, né, de várias soluções que ela tem no ecossistema dela, gerando um benefício de ecossistema para o consumidor. Então, o consumidor, ele acaba, ao ser Prime, ele tem benefício de uma série de soluções, né? Isso traz uma relevância importante para a Amazon, né, uma vantagem competitiva enorme. Então, a nossa visão, de certa forma, né, e aí aplicado ao nosso mundo do omnichannel, ou integrando produtos e serviços, ela tem uma correlação importante com isso. Né? Porque você tenta criar para o consumidor uma vantagem competitiva em torno da solução do ecossistema, e não só de algo mais transacional.
né? Então, você pode ter um relacionamento mais sofisticado, você tem o serviço, que é uma coisa muito mais humana e de conexão, e aí isso vai fortalecendo o produto, que é uma recorrência, que é um negócio mais transacional, aí você vai na loja, você tem uma aplicação de um Pets Play que a pessoa pode levar o pet, por exemplo, e dentro da loja ter uma experiência. Aí você tem conteúdos, né, que a gente coloca para o consumidor também. A gente foi construindo uma série de soluções para tentar trazer relevância para o negócio. Sim. Isso tem muita similaridade Com a Amazon. com alguns produtos. E você acha que talvez assim, sem falsa modéstia, eu realmente, como consumidor, acho o case da Pets um nível bem acima em termos de mercado brasileiro, assim, eu realmente não estou falando isso porque eu estou falando com você aqui, até porque a gente queria te entrevistar justamente porque como consumidores a gente realmente tem muito apreço, né, pelo case omnichannel da Pets, né? Então, eu de fato acho que vocês têm um case muito bem construído. Eu uso, como eu falei, e foram raras empresas que eu realmente vi de fato assim, ó, compra no site, retira na loja, se não retirou na loja, manda entregar em casa. A eficiência que é entrega em casa é um absurdo, assim, cara. Já teve uma situação de eu comprar na Pets no aplicativo, assim, ó, de manhã antes de entrar na primeira reunião, alguma coisa do gênero, assim, não lembro, ou logo depois do almoço trabalhando em casa. Deu 40 minutos, tocou meu interfone e eu falei, cara, o que aconteceu? Será que é o cara da Pets já? Não acredito. Aí foi lá o porteiro me dizendo que tinha chego. Eu falei, caramba, como assim, cara? Acabei de Eu pedir. achei que ia chegar amanhã no aplicativo, dizia que ia chegar 2 dias depois, em 40 minutos estava na minha casa. Então, realmente é um case muito bom. Você acha que essa construção toda. Primeiro, eu queria te dar parabéns, tá? Dizer que eu, como um bom brasileiro, a gente tem que admirar o que é bem feito no Brasil também, né? Tem coisa boa feita fora, mas tem muita coisa boa feita aqui também. Mas você acha que esse caminho, talvez ele também tenha dado bastante certo, porque vocês já começaram um pouco não, bastante unificados? Porque tu tá desde 2013 e hoje você é um VP Marketing, Supply Chain IT. IT, né? Eu imagino que esse projeto talvez ele tenha começado assim, algumas pessoas encabeçaram e faziam meio 360 ele, eu estou errado, e isso foi evoluindo dessa forma e não foi tão fragmentado como ele é nas empresas que já são grandes e tentam fazer isso, e já começam fragmentado. E talvez por isso fique até lá na ponta no cliente ele percebe essa fragmentação. Ah, não, aqui tu comprou no site, não, aqui eu não recebo porque eu sou um franqueado. Então tem toda essa complexidade, né? Tu acha que tem relação com isso? Isso é talvez um elemento que fez vocês criarem um projeto tão consistente? Sim. Eu acho que tem, né? Eu acho que o fato de que a gente, obviamente que no início eu não tinha todas essas áreas. Na verdade, eu fui construindo essa jornada de incluir todas essas áreas, tá? Então, inicialmente, para contar um pouco minha trajetória, eu cuidava de logística e supply chain. Como a gente tinha aquele primeiro desafio de trazer rentabilidade para o e-commerce, eu assumi o e-commerce. E aí eu criei uma tecnologia meio apartada. E aí depois eu fui assumindo a tecnologia. Aí eu tinha o marketing de performance. Aí depois eu assumi todo o marketing. Então foi uma jornada esse processo, mas só que dentro dessa visão de que a gente foi entendendo com o tempo que precisa ter essa conexão de fato Uhum, acontecendo dentro da companhia, né? As áreas, hoje eu acho que o profissional, para conseguir fazer uma transformação de omnichannel, ele tem que ser um orquestrador corporativo, né? Porque quase nada hoje acontece dentro da própria área. Então, por exemplo, mesmo eu cuidando de todas essas áreas, o fato é que eu não cuido da operação de loja e a separação de 94% dos pedidos, 95% dos pedidos da PES acontece na loja. Então, hoje a área de logística, ela não opera a loja, mas ela opera a orquestração que, inclusive, acontece na loja. A área de tecnologia tem que olhar esse processo como um todo e ajudar, junto com a área de produtos, construir soluções eficientes para a loja operar. Então, o modelo que a gente ouve muito da Squad, do Ágil, para dar velocidade, eu acho que a grande fortaleza dele é trabalhar o multidisciplinar de uhum, forma mais eficiente, né? Então, você coloca disciplinas diferentes, né? Acaba com os silos corporativos, discute o assunto como um todo, e trabalha em torno de problemas e não em torno de interesses individuais de cada área, né? E isso a Pets conseguiu construir muito bem, né? Então, hoje a gente consegue ter uma série de grupos de trabalho em torno de assuntos estratégicos. Então, por uhum, exemplo, a gente está falando do Clubes, que é o nosso programa de fidelidade, lá tem pessoal de marca, pessoal de tecnologia, pessoal de dados, pessoal
de operações dentro do mesmo grupo de trabalho, discutindo sobre aquilo. Como é que está a experiência daquilo na loja? Como é que está a experiência daquilo no site? Como é que está o entendimento do programa do ponto de vista de comunicação? E o objetivo de todo mundo é o mesmo, crescer o número de assinantes clubes. Então, quando você faz essa estrutura, que é muito além de mim, porque aqui eu estou falando de todos os times que estão aí de fato acontecendo, essa estrutura ela vai possibilitando a empresa de fato olhar muito mais os ótimos globais do que os interesses individuais de cada área. Agora, como eu estou nessa posição privilegiada de ter várias áreas, né, eu acabo conseguindo imprimir velocidade nesse processo, porque uma vez que a visão é essa, né, a gente consegue ir quebrando rapidamente essas empresas individuais dos silos e dando um jeito da empresa ser ágil e focar no que é importante, que é o que vai gerar, de fato, valor para o cliente. Né? Então, se tu fizer na a empresa perspectiva... tradicional de varejo, né, só para finalizar esse ponto, na empresa tradicional de varejo, a operação está focada em ter custo baixo, marketing ter margem alta, logística a não ter ruptura. Quando você vê isso individualmente, a empresa se equilibra na negociação entre as áreas. Né? Ela não se equilibra no que é importante para o cliente, ela se equilibra. Né? Se a empresa tem um viés mais comercial, a área comercial tem um pouco mais de força, eventualmente você começa a ir para um lado que não é o que vai gerar valor para o cliente de fato. Você começa a ir para algum lugar que não é o mais eficiente. Então, a estrutura organizacional, eu diria que é um dos pontos-chave para esse processo de fato acontecer. Uma reflexão que a gente falando agora parece tão óbvia, mas ela não é tão óbvia, né? E é legal ver como hoje tu pega a dor do cliente e é um time só que resolve essa dor do cliente, ou praticamente um time só, porque tá todo mundo abaixo de ti, né? Na grande maioria das empresas, tu vai pegar essa dor do cliente e tu vai fatiar ela internamente em pedaços e cada time vai resolver um, né? E talvez no final a solução que saia dessa fatiação não seja a solução ideal para o cliente, porque cada um está fazendo a sua parte, né? Mas quando elas se encaixam, elas não são a solução ideal para o cliente, né? Interessante isso. Exatamente. E geralmente, complementando esse ponto, e não tem nada de errado nisso, é o que é, né? Geralmente o CEO ele vai estar focado muito para fora, como é que você vai gerar, né, valor com o investidor, como é que você vai... Quem está orquestrando para dentro das empresas? Acho que essa é a reflexão que fica. Muitas vezes você tem lá o CEO com um monte de gente de baixo lá, cada um focado, né, em gerar... E não tá errado, é o que é, assim, foi construído dessa forma. Então, acho que a reflexão que fica é quem está orquestrando para dentro, né? Quem está orquestrando, buscando esse ótimo global, tirando os impedimentos que vão fazendo com que a equipe acabe indo para um lugar que não é o mais eficiente para a companhia. Acho que isso é importante, essa reflexão. Excelente. Né? Sem dúvida. E aí, quanto vai se reduzindo essas interações, né? De novo, tem outros vice-presidentes da empresa, só que a interação é muito mais dinâmica e rápida, e também está todo mundo na mesma mentalidade, né? Isso é importante, porque é estratégico para o negócio. E aí acaba fluindo melhor. Muito bom. Legal. Ô Marcelo, e tenho certeza que tem vários varejistas brasileiros que têm essa dor latente, né? Como o Maurício trouxe, você está trazendo, de criar essa integração de fato, né? E aí, por outro lado, imagino que a complexidade que vocês têm de fazer a gestão dessa quantidade gigantesca de dados, naturalmente, de não tornar essa comunicação com o consumidor final muito mainstream, muito massificada. Vocês devem ter uma estratégia de marketing, imagino, multicanal. E como não cair, como que vocês fazem para orquestrar, pegando a tua palavra, né? Para orquestrar essas campanhas, essa comunicação para o consumidor final, para que não quer, enfim, não torne aquela comunicação massificada para ele, né? Sim. Aqui a gente tem uma parte mais de tecnologia, depois uma estratégia, que a parte de tecnologia, a gente capta essas informações de todos os canais, né, de venda, comportamento, uma série de coisas, centraliza tudo isso, dados cadastrais, né, parte também de jornada, onde é que o cliente foi, ele foi no site, ele esteve na loja, então tudo isso a gente vai captando, traz isso centraliza esses dados todos e a partir disso a gente cria automações e inteligências, né, para tudo isso e coloca, a parte de comunicação a gente coloca então o disparo em uma ferramenta que consegue orquestrar tudo isso. E aí essa ferramenta, ela consegue então ter todas essas regras de negócio, né, assim, primeiro limite, né, de mensagem que cada pessoa vai receber, se ela recebe uma transacional, por exemplo, que aí tem a hierarquia também, né, se ela recebe uma mensagem transacional, como é que se eu vou disparar ou não uma outra, e aí um monte de regra em torno disso. Se eu tenho uma comunicação
que ela é muito mais contextualizada, personalizada. Isso está sempre acima das comunicações mais massivas, né? Então, tem cliente, por exemplo, está no momento da recompra, então esse tipo de comunicação é super prioritário para esse cliente, é um produto que ele já compra, está no momento de recompra, porque eu sei a recompra por cliente, então a gente consegue mandar, ó, está acabando o seu produto, né? Você não quer recomprar? Então a gente a gente, na verdade, usa essas estratégias, né? Assim, um orquestrador central, uma série de regras e priorizações, inclusive canais prioritários que o cliente prefere, que ele mais usa ou não, e a partir daí a gente tenta fazer o melhor possível, né? E aí é um negócio contínuo, né? Vai medindo como é que está a performance, testa coisas diferentes, que eu acho que é uma coisa importante, porque tudo isso vai mudando o tempo todo, o próprio cliente muda um pouco o comportamento, muda o contexto dele, e a gente está sempre atento em ficar testando coisas e vendo o que funciona melhor. Tá? Mas, Essa para mim, ferramenta é aqui é própria, muito Marcelo? tecnologia. Não, a gente tem um stack de tecnologia, essa parte de CRM, dados, é tudo ferramentas de mercado, só que a gente foi buscar, só que a gente acaba utilizando um stack super moderno nesse sentido. Tá? A gente buscou, na época, até ferramentas fora do Brasil. Tá? Hoje elas já até vendem aqui também, mas a gente começou essa jornada de sofisticar essa parte de dados bem no começo, né, quando começou a ter isso, a personalização de forma mais eficiente. E a gente, então, está há bastante tempo nessa jornada. De novo, também tem um monte de oportunidade nesse tema, né? Mas eu acho que o mais difícil que é a infraestrutura, a gente está bem servido nesse momento. Até uma curiosidade. Hoje, por exemplo, se eu não estou enganado, me corrija, porque eu realmente faço esse movimento que nem você falou, né? O consumidor ele não é mais tão, como eu posso dizer, tão cartesiano, né? Ele entra uma hora por um canal, outra hora ele compra pelo outro. A gente não compra sempre pelo mesmo, né? A gente não tem o mesmo comportamento. Então acaba que eu, como consumidor, também posso estar me confundindo. Mas eu acho que na maioria das vezes eu compro no aplicativo e entrego em casa. Em algumas poucas vezes eu faço o que eu fiz hoje, que é comprar e retirar na loja. Eu tenho a sensação que às vezes que eu comprei e pedi para retirar na loja, depois eu recebi uma mensagem de WhatsApp do gerente da loja ou do vendedor perguntando como é que tinha sido, uma pesquisa de satisfação, alguma coisa desse gênero. E aí me despertou até a curiosidade. Se eu compro no e-commerce e ponho para retirar na loja, eu viro um cliente daquela loja, no trabalho do gestor daquela loja, é isso? Por isso que ele me aciona e às vezes me pergunta como foi o atendimento. Eu não me lembro se eu comprei no aplicativo ou se é quando eu compro na loja que eu recebo esse WhatsApp perguntando como é que foi o atendimento, uma pesquisa rápida assim. Sim. A loja, e aí é desde o início dessa jornada nossa de utilizar a loja como hub de distribuição. A lógica de venda online e offline, ela não existe, né, quando a gente fala da porta para dentro aqui. Toda essa venda que acontece na loja, que se pede da loja, é fatura na loja e é a venda da loja, né? O faturamento acontece ali. Então, a gente acaba, o gerente da loja, para ele, o importante é fazer a venda, né? E como tudo isso já é bem orquestrado, né, a gente consegue ter uma atuação da loja em cima de todos os pedidos que aconteceram ali, seja o pick-up store, seja o pedido que a pessoa foi no físico e comprou, é indiferente. O que a gente consegue fazer é depois quebrar essas pesquisas de NPS, tudo né, que a gente envia para o cliente para entender como é que foi a jornada, a gente quebra depois por jornada para entender assim, como é que foi a jornada de retiro na loja, está funcionando melhor ou pior do que a de entrega na casa, está Legal. funcionando melhor ou pior do que a de banho e tosa. Então, a gente tem várias quebras que a gente faz e é meta do gerente da loja, independente de como foi essa venda, né? Ele tem que otimizar o NPS dele lá global, né? Só que a gente também olha isso por jornada. Então, ele vê todos os gaps que ele tem, não só da jornada, mas também de avaliações específicas, do tipo, como é que está o preço, como é que foi o atendimento. Então, todo NPS negativo, a loja atua para entender o que está acontecendo. Então, essa é a orientação para a operação. Então, a operação hoje está olhando todas as vendas, seja, né, desde que faturou na loja, a venda é daquela loja. Muito legal.
Interessante. Talvez seja esse um dos pontos de grande sucesso, pensando aqui, né, Marcelo, porque outros varejistas, eu conheço alguns, claro, de ter atuado e de relacionamento, eles sofrem muito com isso que o Maurício falou, né? O cliente é de quem? Eles enxergam um canal de e-commerce, por exemplo, como um canal que compete com a loja física, né? E aqui no caso de vocês, você está falando, não, esse cliente é seu, eu estou aqui para ajudar no teu faturamento, enfim, né? Uhum. Então você quebra aquele silo que existia, né? E por outro lado, eu fico pensando aqui, né? Com o avanço do digital, qual que é a função dessa loja física, né? Afinal de contas, vocês começaram com lojas físicas, hoje expandiram nessa colcha de retalhos aí muito bem amarrada, né? E na tua visão, Marcelo, qual que é o papel dessa loja física hoje que ela está se transformando, né? Ela tem mais o papel hoje de ser um showroom, entre aspas, criar uma experiência para o consumidor. E é uma pergunta ampla mesmo, porque naturalmente, como eu disse, várias varejistas sofrem com isso, né? Qual que é a nova repaginação da loja física, né? A incumbência dela, né? Sim. Bom, acho que são vários, né? Tem vários papéis. Eu acho que a loja física, no meu ponto de vista, ela acaba, né, estando super forte dentro desse contexto por vários motivos. O primeiro é a própria operação de entrega que está acontecendo por ali mesmo, né? Então, 95% de tudo que a gente vende no e-commerce sai de loja física. Então, a loja, ela na prática, ela é um hub logístico e uma operação de experiência. E aí aqui já é o primeiro desafio, né? Como é que a loja consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo? Uhum. Então, a própria operação de loja tem que se reinventar nesse cenário. E agora, o que de fato, fora essa parte logística, é o papel ainda da loja, né? No nosso segmento, vamos entender que o serviço ele é físico, né? Você tem que cortar o cabelo do cachorro, o pelo, tem que dar banho, tem que dar vacina, tudo isso ainda é muito físico, né? E aí a gente, então, né, tem um papel super importante na parte de serviço, mas mesmo em produto, o consumidor ele tem várias missões de compra, né? Então, você tem essa missão, como, né, o Maurício falou, a maioria das vezes eu compro de uma forma, mas às vezes eu tenho uma missão um pouco diferente, que é eu estou num deslocamento e eu preciso resolver um problema urgente, aí você passa na loja e é essa que é a solução que você espera. Então, a loja ela tem também nessa parte transacional, para algumas missões de compra super importantes, reposição, mas também de descoberta de produto, né? Você pega acessórios, esses produtos mais complexos, aquário, você vai comprar um aquário amanhã, você nunca Uhum. teve um aquário. Assim, é muito mais complexo você entrar no digital e comprar, e beleza, vou comprar, e o Não tem a risco que você corre experiência de de ver ser o aquário, exatamente o né? que você. Né? Exatamente. Então, você vai comprar uma roupinha, uma coleira que precisa, né, encaixar bem no pet ali, se é alguma coisa mais customizada. Então, a loja física também é um local de exploração, Uhum. né, em relação aos produtos e etc. E também tem a questão da construção de marca, né, porque ali a gente expõe de uma forma mais lúdica, que você tem a Zidog, que é uma companhia, por exemplo, que a gente adquiriu. A gente tem algumas lojas da Pets com Store em Store da Zidog, que Uhum. assim, muda completamente a experiência da loja, cria uma sofisticação, você constrói marca em torno disso, a forma como você expõe o produto também ajuda a construir essa marca. Tem o Pets Play para você levar seu pet também para se divertir dentro da loja, você tem vidas dentro da loja, então crianças vão na loja para ver, né, o pet para adotar, né, eles, né, tem um peixinho, então tem Tem uma os série, coelhinhos, tem as. o coelhinho, então assim, a loja tem um papel gigante, né, Uhum. e a gente não tem dúvida que e quando a gente vai olhar para a força de marca hoje, da Pets é muito construída, não é pelo dígito, é pela loja, né, todo mundo encontra uma loja em vários lugares, já visitou uma loja, Uhum. tem uma experiência bacana dentro da loja, e isso vai construindo marca e vai, né, tendo um CAC também, ajuda o CAC do todo aí da Uhum. empresa. Hoje, Então, eu acho que é um pouco isso. sem a Cobase, são quantas lojas pets? Só pets? A gente tem 270 lojas hoje, por 270. volta de Hum, 270 lojas, né? Marca É pets, né? bastante loja. Todas marca Pets, Bastante. super pulverizado, bem, né, Marcelo? Sem dúvida, né? né? Então, no fundo, a gente tem 270 CDs, 270 Uhum. pontos de conhecimento de produto, de inovação no mercado, 270 pontos para a gente fazer evento de adoção, E deixa eu te fazer bastante uma, super. pergunta agora mais pensando na parte de dados para supply chain, né?
Como que vocês utilizam dados ou que dados que vocês utilizam, talvez até inclusive geolocalização para otimizar a entrega, prever demanda, ter mais o produto na loja, porque como a loja vira um CD, tu precisa ter na loja aquilo que tem venda, né? Como que isso se conecta, né? Que tipo de dado, como vocês usam dados, informações para conseguir transformar a loja num CD que vai prever a demanda, né? Dos clientes que geralmente compram ali naquela região, daquela loja. Sim. Bom, hoje, como eu disse, toda a venda ela é faturada pela loja, né? Seja a venda do Ship from Store, a venda do Pickup Store ou a venda que acontece no físico. Então, a loja ela tem uma demanda integrada, né, de todos esses tipos de venda. Existe vários algoritmos de reposição automático dessa loja, então não tem ninguém decidindo o que vai para cada loja, tem uma série de sistemas que estão entendendo essa demanda em tempo real e diariamente colocando pedido para o centro de distribuição abastecer. Tá? A loja tem uma série de rotinas lá para garantir que o estoque está confiável, porque imagina que o que a gente está vendendo para o cliente do e-commerce é o produto tá na gôndola que o cliente pode pegar a qualquer momento. Então, na loja da Pets não tem um outro estoque. Você tem aquele que você vai lá como cliente pegar, e eu estou vendendo no e-commerce colocando pedido lá. Bom Então, a ponto. gente tem uma série de tecnologias que abastecem a loja, e depois você tem o OMS, que uma vez que vendeu, a gente decide a melhor loja para colocar esse pedido, de acordo com o CEP do cliente, a distância, né, que ele está da loja, de acordo com a loja que tem mais estoque ou menos estoque, né, e a gente faz essa decisão de qual loja a gente vai colocar e qual prazo a gente vai oferecer para o cliente. Eventualmente, pode ser que aquela loja vai separar o pedido e não tenha lá o estoque, né, e aí a gente tem um processo que a gente busca outra loja automaticamente, então já vai para outra loja automaticamente, né? Então, tem uma série de condições de contorno de problema que vai otimizando o processo e reduzindo os problemas, né? Então, pode ser que seu pedido caiu numa loja, tinha um cliente ali, ele comprou, enquanto a gente foi separar, não tinha mais, né? Porque a nossa cobertura de estoque por item é bem baixa, dois produtos por item, na grande maioria dos produtos. Então, pode acontecer eventualmente de... Cobertura, você diz, tipo, no aplicativo, quando tem dois ainda em loja, ele sai do aplicativo? Não, não, não. Assim, cada loja tem muito pouco de cada SKU, porque a gente tem Em um estoque. sortimento muito vasto. Entendi. A gente tem um sortimento muito vasto, então não tem tanto, assim, não tem 20 peças de cada produto, a não ser os É, produtos de tem uns que tem. auto-exclusivo. Uhum. Obviamente que é uns que tem. Mas a grande maioria dos SKUs, quando a gente olha os mais de 10 mil SKUs que a gente tem em loja, a gente não tem tanta cobertura assim de estoque em termos de quantidade de Quantidade. peças, tá? Então a gente precisa ter uma operação altamente resiliente, né? Você coloca o pedido numa loja, consegue substituir para outra, consegue ter processos automatizados para avisar o cliente que vai atrasar umas 2 horas, porque você teve que fazer alguma mudança na rota daquele pedido. Então é um processo altamente automatizado, justamente porque ele é muito volumoso e complexo, você não consegue fazer uma gestão no olho nisso, né? Então é muita tecnologia embarcada aí para ir Muito fazendo legal. essa operação. Então, vocês Muito teriam legal. até que trabalhar super estocados, né, Marcelo, para poder resolver esse problema, por exemplo, aí a conta não fecharia, né? E tô pensando aqui, né, Marcelo, uma transformação dessa dimensão, a cultura, né? Você falou um pouquinho antes, né, a transformação cultural, mas na prática, aqui que você, dica que você pode dar para a gente que está nos ouvindo aí, que você teve que transformar essa cultura interna para engajar os times, para pensar de uma forma conjunta em omnicanalidade, né? Você deu esse exemplo da loja, agora quis pegar esse gancho, que acho que o desafio está aí, né, como as pessoas pensam de forma integrada, né? Tem alguma dica que você possa dar para a gente aí, para quem está passando por isso hoje em dia, para criar essa omnicanalidade nas companhias? Sim. Eu acho que a gente acabou passando um pouco por esses temas durante a conversa, mas, assim, dando uma empacotada em tudo aqui, eu acho que tem essa questão da estrutura organizacional, né? Você ter né, a liderança falando da importância do todo sempre, né? E criando essa cultura de fato. A organização dos próprios times, né? Em times multidisciplinares, acabam focando num objetivo comum, acho que isso é fundamental. Ter a loja ali preocupada com o todo e não com a parte, né? Ter muita tecnologia embarcada que facilita a vida de todo mundo, porque como tudo isso é muito complexo, a vida de quem está operando tem que ser muito simples. Então, é muito difícil você criar uma cultura de vamos fazer isso funcionar se tiver muito difícil para fazer isso funcionar. Então, tem que estar simples também, né? Você tem que ter ferramentas, tem que ter uma série de soluções que faz com que a complexidade seja absorvida pelo sistema. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar o alinhamento estratégico, o trabalho conjunto, o olhar o todo, essa parte mais cultural mesmo, que é o grande desafio que eu acho que as empresas acabam tendo
né? Porque ferramenta já começou a surgir muito, né? Acho que quando a gente começou, não tinha, né? A gente teve que desenvolver muita coisa interna, mas hoje já tem um arcabouço de ferramentas muito mais evoluído, você consegue já fazer um trabalho mais omnicanal do ponto de vista de tecnologia. Mas se o modelo mental de operação, da gestão, não for de co-construção, né? Vamos construir todo mundo com o mesmo objetivo, né? Vamos ter uma visão ampla das coisas, vamos, né, ter focar no ótimo global e não na eficiência individual de cada área. Eu acho que aí você não consegue chegar muito longe mesmo, porque a omnicanalidade é justamente a integração das coisas, né? Uhum. Então, hoje o perfil para funcionar bem do ponto de vista cultural é quem colabora bastante, né? Você tem que conseguir colaborar com outras pessoas e co-construir e orquestrar, né, várias áreas. Então, acho que essa é a habilidade que a gente vê que é muito importante aqui para funcionar. Muito legal. Muito legal. Acho que a gente conseguiu passar aqui por vários aspectos muito legais, né, que mostram o porquê desse case tão consistente da Pets, né, que às vezes a gente olhando de fora não consegue ver, né. A gente falou aqui desde uma empresa que já nasceu tendo um cadastro único de cliente, que muitas vezes é uma falha, né, que a maioria das empresas no varejo lá atrás, por falta de conhecimento, não fez, né, começava tendo um cadastro de e-commerce, um cadastro de loja física, e aí quando foi juntar isso, perdeu muita eficiência, né, vocês tiveram sempre um cadastro único de cliente, isso ajudou a ganhar eficiência, aprender mais rápido, né. Aí vem depois numa segunda fase que você traz, aonde algumas pessoas construíram esse projeto e não foi um projeto construído um pedaço em cada área, né? Me parece que tiveram pessoas que lideraram esse processo e foram liderando o projeto e não cada área fazendo a sua parte, né? O que também vai fragmentando um pouco o resultado, né? E por fim, vocês terem até hoje esse olhar, né, de, cara, a gente pega a dor do cliente e é uma mesma equipe que resolve ela do começo ao fim aqui. A gente não, ó, eu resolvo essa parte, agora jogo para outra área que resolve a outra parte e devolve para o cliente. Então, vocês sempre tiveram uma cultura, um olhar para a coisa integrada desde o começo, assim, foram passos que sempre foram dados nessa direção e talvez por isso que o resultado final seja tão bom, né? Tão melhor do que a grande maioria dos varejistas. Eu acrescentaria aqui também que, claro, tem muitos varejistas que têm uma complexidade a mais que é não ter loja própria, né? Ter um pool de lojas que é franqueado, isso cria uma Exatamente, um complexidade conflito, né? grande, né? Uhum. Mas, enfim, muito legal o case de vocês, Marcelo, parabéns. Obrigado, né? Porque eu sou um usuário, o Edu também. Também, sem dúvida. Seguiremos acompanhando aqui de longe e esperamos te ter aqui de novo no Raise the Bar para atualizar um pouquinho mais o papo com as próximas evoluções e que tu possa trazer isso para a gente mais para frente de novo. Bom, eu que agradeço, Maurício, Edu, acho que foi muito bom aí trocar com vocês essa experiência aí sobre a omnicanalidade. O resumo que você fez aí é perfeito, é isso aí mesmo. É isso que tem feito, né? Acho que conseguiu capturar bem aí tudo que a gente falou. E é isso que tem feito a Pets nesse quesito de omnicanalidade, está de fato caminhando super bem aí. Muita coisa para fazer, como eu já disse, mas eu acho que até aqui a gente fez nosso papel nesse assunto. Muito bom, Marcelo. Parabéns, obrigado. Obrigado, Edu, pela companhia em mais um Eu que episódio. agradeço, muito bacana. É certeza a gente sai daqui muito melhor do que a gente chegou, né? Isso aí. Para você que nos acompanhou até o final, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Não deixe de deixar um like, seguir a gente, né, no canal, se inscrever no canal do Raise the Bar no YouTube e acompanhar a gente também no Instagram, nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado e até o próximo episódio do Raise the Bar. Um abraço, nos vemos lá.